Era um dia muito quente. O céu estava claro e o sol queimava a pele dos alunos que se amontoavam no pátio da escola, desejando que a simulação de incêndio terminasse de uma vez por todas. Os professores os chamavam pelo nome um a um e levantavam a mão em um processo que parecia não ter fim. No fundo, um pequeno grupo de 4 amigos se divertiam fofocando sobre os outros alunos, tirando o sarro deles. Uma delas, Regina, se fixou em Carmen Winstead, uma aluna bastante impopular na sua classe que sempre era alvo. Estava esperando sua vez em pé sozinha ao lado de um esgoto que estava aberto. De repente, Regina teve uma ideia maliciosa. Se a empurrassem para dentro do buraco, quando a professora dissesse o nome de Carmen, poderiam responder: "Ela está no esgoto", atraindo a atenção de todos que cairiam na gargalhada ao vê-la sair coberta de sujeira. Um sorriso debochado surgiu nos lábios de Regina, que calmamente propôs a ideia ao resto das meninas. E todas aceitaram na mesma hora. Pouco a pouco se foram aglomerando ao redor de Carmen, empurrando-a disfarçadamente como se não a vissem. Por timidez, ela não protestou e se deixou levar. Não percebeu o buraco até que perdeu o equilíbrio e caiu dentro, deixando escapar um grito de susto. O plano tinha dado certo e, quando a professora chamou Carmen, o grupinho de meninas gritou: "Ela está no esgoto! Ela está no esgoto!" Todos caíram na gargalhada e Regina os observou orgulhosa do seu trabalho. Mas de repente as risadas começaram a diminuir quando a professora olhou para dentro do esgoto e voltou com um olhar misturado com angústia e terror. Carmen havia caído de cabeça no buraco e, ao chegar ao fundo, seu pescoço se torceu e sua cabeça ficou em uma posição fisicamente impossível. Seu rosto, com uma expressão de horror, estava meio esfolado pelo atrito contra as paredes do buraco. O sangue que escorria do seu corpo estava tingido de escuro, enquanto se misturava com a sujeira e os excrementos ao redor. Uma lágrima escorreu com um peso pelas bochechas de Regina, que ficou paralisada observando um enorme verme rastejar sobre os olhos abertos e sem vida de Carmen. A polícia chegou logo depois e removeu o corpo em completo silêncio, quebrado apenas pelo zumbido das moscas que o acompanhavam. Durante o interrogatório, as 4 meninas, as únicas testemunhas da queda, disseram que tinha sido um acidente, e a polícia encerrou o trágico evento sem mais delongas. No entanto, meses depois, todos os alunos receberam um pequeno e-mail intitulado "A Empurraram", que alertava para o seguinte: a morte de Carmen não foi um acidente. Os culpados do crime devem assumir a responsabilidade, ou haverá terríveis consequências. Os rumores começaram a se espalhar e as meninas ficaram muito nervosas. Regina tentou tranquilizá-las. Ninguém as viu empurrar Carmen. Devia ter sido alguém que queria fazer uma brincadeira. De repente, uma das meninas desapareceu da sua casa durante a noite. Seus pais pensaram que simplesmente havia fugido e voltaria na manhã seguinte. Mas, ao não aparecer, uma busca foi iniciada nos arredores. Naquela manhã, no pátio da escola, o zelador, enquanto varria as folhas secas, descobriu que o esgoto, que havia sido tampado, estava novamente aberto. Olhou para dentro e descobriu o corpo sem vida da garota, também com o pescoço quebrado e o rosto desfigurado. A polícia presumiu que a própria garota havia aberto o buraco e se jogado nele para tirar a própria vida. Mais uma vez foi decidido encerrar o caso e chamar alguns técnicos para soldar a tampa do bueiro no chão, para que ninguém pudesse abri-la. Mas logo depois foi novamente arrancada do chão, com uma força sobre-humana, quando a segunda das meninas foi encontrada morta nas mesmas circunstâncias. Desta vez, a polícia estava perplexa e decidiu montar um posto de vigilância no esgoto amaldiçoado. Regina e sua amiga, as únicas sobreviventes do grupo, estavam apavoradas e dormiam juntas à noite para cuidar uma da outra. Em uma dessas noites, Regina, meio adormecida, viu sua amiga sair da cama e caminhar para fora do quarto. A chamou, mas ela não respondeu e supôs que tinha se levantado para ir ao banheiro ou beber água, mas não voltou. Foi encontrada morta na manhã seguinte dentro de um esgoto em frente à própria casa, com o mesmo pescoço torcido e o rosto destruído com uma expressão de terror. Regina estava desesperada. Passava as noites acordada, esperando que o fantasma de Carmen Winstead viesse buscá-la, e os médicos tiveram que prescrever soníferos para que ela pudesse finalmente descansar. Mas acordou mais uma vez no meio da noite e se levantou da cama. Vagava pela casa sonolenta, sem rumo, sem muita certeza do que fazer. Ao se dirigir para a porta da frente, começou a se assustar. Tentou dar a volta e voltar para o quarto, mas percebeu que não tinha controle sobre seu corpo. Como se fosse uma marionete, como se algo a estivesse guiando para algum lugar. Saiu de casa e atravessou o jardim em direção ao esgoto mais próximo. Ao vê-la, entendeu tudo e o pânico a tomou. Tentou lutar com todas as suas forças, desesperada, mas não conseguiu recuperar o controle de si mesma. Só podia ver o final através de seus olhos. Se agachou e, quase sem esforço, removeu a pesada tampa do bueiro. Parou na borda e, ao olhar a escuridão de dentro,
pôde ver um rosto grotesco que a esperava no fundo com um sorriso diabólico. Uai, seu app de vídeos curtos.